Gênesis 29, versos 31 a 35. Nós estamos comemorando 25 anos de igreja e aniversário geralmente é um tempo de contemplação, né? A gente imagina todo o nosso trajeto, tudo que nós vivemos, tudo que nós conquistamos, aqueles sonhos que a gente acabou deixando para trás, coisas que ainda nós não conquistamos. Alguns tiram esse dia para ser um dia feliz, alguns tiram esses dias para ser um dia triste, mas independente de qual resultado, é um momento de reflexão. Vamos fazer essa reflexão juntos hoje, em Gênesis 29, versos 31 a 35, que diz o seguinte: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, aqui na sua presença, com a sua palavra aberta, nós te pedimos: ilumina o nosso coração, que os nossos medos, que a nossa ansiedade, que as barreiras que nós criamos, Senhor, e que não nos permitem estar atentos ao que está a ser dito nessa noite, sejam vencidas por amor do seu nome, e que nós possamos ouvir a sua palavra, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, que nós possamos entender a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Continue todos os dias, Pai, nos iluminando, nos trazendo de volta à realidade, nos enchendo de graça e de sabedoria, para que possamos todos os dias abrir mão de quem nós somos e que todos os dias o Senhor cresça nas nossas vidas. Essa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe um problema chamado daltonismo. Acho que todo mundo já ouviu falar. Nós temos o Hugo aqui que é daltônico, né? Quem quiser rir um pouco, pega uma cor aí, pede para ele falar. Você vai ficar pelo menos uns 10 minutos ali rindo dele, ele tentando identificar que cor é aquela. Mas eu não sei se isso aqui é vermelho, ou é roxo, ou é azul, mas eu também vejo um tom de cinza. Caraca, um arco-íris. E o daltonismo, ela é uma alteração na visão das cores primárias, as cores mais básicas. Só que, consequentemente, por você ter uma alteração na visão das cores primárias, todas as outras matizes de cores você vê desfalcado. Tem gente que tem o daltonismo um pouco mais avançado, alguns mais brandos, alguns veem um pouco mais cores, alguns veem um pouco mais tons, mas todos eles têm algumas limitações e não conseguem ver todas as variações das cores possíveis. E agora tem um óculos que a pessoa compra, bota aquele óculos, e enquanto ela está com aquilo dali, corrige a falha do daltonismo e ela consegue enxergar algumas cores. Não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet, é bem interessante porque existem pessoas que colocam aquele óculos e choram, porque elas conseguem perceber cores que elas nem sabiam que existiam, coisas que para a gente são coisas as mais básicas possíveis. Eu vi um rapaz que colocou óculos, ele olhou para a grama e ele chorou e falou para o pai: Pai, a grama é verde. E colocaram um monte de balões e flores perto dele e tinha cores que ele nunca tinha visto na vida, que ele nem sabia quais eram os nomes daquelas cores. E o grande problema é que muitos de nós vivemos alguns traumas nas nossas vidas que hoje nós enxergamos como daltônicos. Nós olhamos a realidade que nos cerca e nós não enxergamos mais todos os tons das cores. Nós não conseguimos enxergar mais toda a vida que está em volta de nós. Nosso coração ficou triste, ficou adoecido, e a vida passou a ter menos sentido, menos brilho, menos cor. E é exatamente sobre isso o que acontecia com Lia. Lia tinha uma história muito complexa, muito complicada, de muitas frustrações. O esposo de Lia era Jacó, e o seu pai era Labão.
Jacó vinha de uma casa desestruturada porque a sua mãe defendia ele, o seu pai defendia o seu irmão Esaú, e isso criou uma rixa dentro de casa. Esaú se tornou um homem orgulhoso, mimado, impulsivo. Jacó se tornou um homem cínico e amargo, a ponto de enganar o próprio pai e o próprio irmão para ganhar o dom da primogenitura. Isso naquela época era muito importante, porque o primogênito, ele ganhava, além das bênçãos que Deus dava ao pai, e ele ganhava essa bênção, ele era quem tinha direito de administrar todos os bens. E aí Jacó agora engana o seu pai e o seu irmão com a ajuda da sua mãe, que mima ele. Mas o seu irmão fica sabendo disso, promete matá-lo e ele foge para não morrer. E agora Jacó tem um buraco existencial enorme no peito, porque ele não tem mais a mãe para mimar ele. E ele, quando vê Raquel, ele fica perdidamente apaixonado, a ponto de oferecer em troca ao casamento 7 anos de trabalho, uma fortuna. Era 4 vezes o valor do dote na época. Você vê que o amor dele é desequilibrado, o coração dele é desequilibrado. E aí, nessa história, entra Labão, pai de Raquel e de Lia. A Escritura vai falar para a gente que Lia, ela não tinha uma beleza muito chamativa, ao contrário da sua irmã Raquel. E o seu pai mostra para a gente na Escritura que não era um cara com caráter muito bom assim. Porque Jacó fazia esse acordo com ele: eu vou trabalhar 7 anos e eu vou ter sua filha. Se você perceber na resposta de Labão, ele não fala nem que sim nem que não. Ele deixa as coisas meio abertas. E aí Jacó trabalha 7 anos e chega o dia do casamento, Labão, cínico, faz toda a festa. Jacó, achando que vai se casar com Raquel, vai lá, bebe. Aquela festa naquela época era muito regada, durava no mínimo 7 dias consecutivos, e ele se deita na sua noite de núpcias. E Labão tem a coragem de, escondido, colocar a outra filha, Lia. Ele usa sua filha como uma ferramenta de barganha para poder ganhar mais 7 anos de trabalho. E aí Jacó acorda e quem ele vê? Lia. E o que ele faz? Despreza Lia na cara dela. E agora nós vemos uma mulher usada pelo pai e desprezada pelo marido. Sem sentido para a vida. Porque aquelas pessoas mais próximas que deveriam amar, literalmente a odiavam. E aqui nós entramos no texto justamente falando sobre isso. Porque aqui onde nós lemos fala que Lia era uma mulher desprezada. E esse é o significado da palavra. Lia era uma mulher odiada. O marido não a amava, tinha raiva dela porque não era ela quem ele queria. E por causa disso teve que trabalhar 14 anos para conseguir a outra irmã. O pai usa ela como uma ferramenta e nós vemos que a irmã queria uma disputa com ela dentro de casa. Então, literalmente, todos os que tinham que amar Lia a odiavam. Só que enquanto Raquel era estéril, Lia, ela tem filhos. E ela tem o seu primeiro filho, e o nome que ela dá é Rúben, que significa veja um menino, que deriva da expressão o Senhor viu a minha miséria. No Antigo Testamento era muito comum os nomes das pessoas refletirem o estado de espírito das mães. Então, se a mãe estava muito alegre, ela colocava o nome alegre. Se ela estava triste, ela botava o nome triste. Se houvesse um problema muito grande em Israel, por exemplo, quando a Arca da Aliança foi roubada, nasce uma criança e a mãe coloca o nome de Icabode, foi-se a glória de Israel. E aqui ela coloca o nome de Rúben, que deriva da expressão o Senhor viu a minha miséria. Por que ela coloca esse nome? Não porque o Senhor a presenteou com um filho, porque a ênfase de Lia não eram os filhos dela, era ser amada por Jacó. Então, quando ela coloca o nome de Rúben, oriundo dessa expressão, ela está querendo dizer o seguinte: o Senhor viu o problema que eu estou enfrentando, me deu um filho, e agora? Agora o meu marido vai me amar. E ela tem agora um segundo filho, porque o seu marido continua não amando ela, continua desprezando. E o segundo filho ganha o nome de Simeão, que deriva da expressão o Senhor ouviu que eu sou odiada. Nós vemos que Lia continua usando os seus filhos como ferramenta para ser amada. Lia não está percebendo, mas ela está cometendo exatamente o mesmo erro que seu pai Labão cometia.
Labão a usou para ganhar mais 7 anos de trabalho, e agora ela olha para os seus filhos e usa como ferramenta para ser amada por aquele que ela não era amada. Mas ela continua sendo desprezada. E aí, então, ela tem um terceiro filho, Levi, significa afeição, e vem da expressão, meu esposo se unirá a mim. Quanto mais filhos ela tem, mais desesperada ela fica para ser amada. Mas aí entra o grande problema. Nenhum desses filhos são suficientes para que Jacó a ame. Ela continua sendo desprezada e agora ela também despreza. O grande problema é que muitos de nós hoje vivemos a mesma problemática de Lia. Nós vivemos algum trauma no passado que destruiu as cores das coisas ao nosso redor e nós não conseguimos nos desapegar daquele trauma lá atrás e não conseguimos mais viver o presente. Vivemos traumas porque nós queremos ser amados pelos nossos pais. Alguns não têm pai nem mãe porque não sabem quem é seu pai ou não sabem quem é sua mãe. Alguns não sabem quem é seu pai porque ele simplesmente desejou abandonar a família. Alguns tiveram uma criação muito relapsa, os pais pouco se importaram porque se intensificaram na vida mais para dar dinheiro, para dar lazer, para dar conforto e desprezaram seus filhos. Outros tiveram pais grosseiros, cheios de problemas psicológicos, sem referenciais. Outros foram órfãos cedo demais. E por causa desses traumas, muitos vivem querendo recuperar esse amor perdido. Vive preso ao passado e tudo agora eu não consigo viver porque eu não fui amado pelo meu pai. Eu não consigo viver porque eu não fui amado pela minha mãe. Não, pastor, você tem que entender, eu não tive um referencial paterno ou materno. A ponto de refletir o mesmo problema de Lia. Chega na paternidade ou maternidade e desprezam os seus filhos porque dizem que não tem referencial. Existem aqueles outros que tiveram uma casa tão desestruturada, tão desequilibrada, que até mesmo a relação com seus irmãos foi quebrada. Não é amigo dos irmãos, é inimigo. Passou a vida inteira disputando atenção. Ou quando é irmão mais novo, passou a vida inteira sendo violentado de alguma forma, ou psicologicamente, ou mesmo fisicamente. Ou em algum momento da vida houve um estresse que esse laço se desfez. E agora o coração fica tentando recuperar aquele amor perdido. Não, mas eu não tive um irmão. Não, mas meu irmão me tratou mal. Ele precisa pagar por isso. E também existem aqueles que ficam presos a amizades que não existem mais. Muitos de nós tivemos o prazer de ter sido nascido e criado no mesmo lugar, né? Talvez as nossas outras gerações não tenham mais esse prazer de ser nascido e criado no mesmo lugar, lugar que você conhece todo mundo. E nós crescemos com as mesmas pessoas e pensamos, bem, esse cara vai ser meu amigo a vida inteira. Mas por algum motivo essa amizade não existe mais. Ou por causa de uma briga, ou uma incompatibilidade, ou por causa de uma mudança. Ou a vida ficou tão corrida que a gente não consegue mais dar atenção àquele vizinho que mora do nosso lado. Ou por causa de uma perda abrupta. Infelizmente, nós vivemos num estado em que isso, infelizmente, não é muito raro. Quem nasceu em lugares carentes, em lugares pobres, infelizmente vive essa realidade. Eu, por exemplo, perdi alguns amigos de infância. Aborto mal feito, assassinato. Entraram por caminhos que, infelizmente, eles foram levados abruptamente cedo demais. E aí nós vivemos presos àquele passado porque nós não temos mais aquela amizade, porque aquele amigo foi embora, nós estamos sozinhos e criamos muros tão grandes para nos proteger que esses muros nos prenderam. No lugar deles nos proteger, nós estamos agora presos, isolados, perdidos, sem saber para onde ir, sem saber com quem nos relacionarmos. Existem aqueles que tentam recuperar um tempo perdido. Existem pessoas que tentam recuperar o tempo, porque no passado ela poderia ter se qualificado melhor no mercado de trabalho. No passado ela poderia ter oferecido mais tempo para a família. No passado ela podia ter cuidado melhor da saúde. No passado. E anda completamente desesperado, como se o tempo fosse um muro que viesse espremendo a pessoa, e se ela não corresse correr mais rápido que esse muro, ela seria esmagada.
vive no desespero de recuperar o tempo perdido, não descansa, não percebe as coisas em volta. Mas, ao mesmo tempo que nós vivemos essas muitas crises e que Lia viveu, existe uma mesma resposta de esperança, tanto para Lia quanto para nossas vidas. Aqui o texto ele é muito sucinto, mas ele fala que Lia tem 4 filhos. E nesse 4º filho, ela dá um outro nome. Ela dá o nome de Judá, que significa louvado seja o Eterno. A Escritura não deixa muito claro para a gente como Lia se encontra com Deus. Mas a gente percebe que há um caminho na direção de Lia para Deus. Por quê? Porque a religião de Labão não era a mesma religião de Jacó. Ele servia a outros deuses. Mas todos os nomes que Lia dá para os seus filhos são nomes relacionados, bem ou mal, ao Deus de Israel. Então, quando ela se casa com Jacó, em algum momento da vida dela, ela olha para Deus. E nesse caminhar de coração vazio e triste, não sendo amada, num determinado momento, do 3º para o 4º filho, ela tem um encontro com Deus que ela percebe que as coisas estão diferentes. E agora o nome do seu filho é Louvado seja Deus. Tim Keller fala o seguinte sobre esse episódio. Depois de anos engravidando, no entanto, houve uma importante descoberta. Quando deu à luz seu 4º filho, Judá, ela disse: desta vez louvarei o Senhor. Era uma declaração diferente das que ela havia feito depois dos partos anteriores. Jacó e Labão haviam roubado a vida de Lia, mas ela recebeu de volta quando finalmente entregou o seu coração ao Senhor. Em algum momento, a mentalidade de Lia ela muda, porque ela consegue perceber agora as bênçãos que Deus tinha dado a ela. Porque percebe, Lia ela era odiada pela irmã, pelo marido e pelo pai. E Deus deu a Lia 4 filhos. E esses 4 filhos possibilitariam 2 coisas para Lia. Muito número, né, meu? Eu sou de humanas e até eu me perdi aqui agora. Lia agora tinha a oportunidade de amar os seus filhos como ela nunca pôde amar ninguém. Lia agora tinha a oportunidade de ser amada como ela nunca foi. Mas ela não percebia isso. É aí que eu digo que ela perdeu a capacidade de ver as cores com nitidez. Mas Deus se encontra com Lia e devolve a ela essa capacidade. Porque agora ela percebe que Deus entra na vida dela e Deus dá a ela 4 filhos para amar e ser amada. E ela percebe isso e diz: agora, não mais eu vou ser amada por Jacó. Agora eu louvarei ao Senhor. E Deus deu uma bênção tão grande para Lia que nós recebemos essa herança até os dias de hoje. Quais foram os 2 últimos filhos de Lia? Levi e Judá. Levi é o patriarca de toda a linhagem sacerdotal. Levi não juntou Lia com Jacó, mas Levi foi aquele levantado por Deus para unir todo Israel à presença do Eterno. Não era filho da amada Raquel, mas da desprezada Lia. Lia foi mãe de Judá, antepassado de Davi, antepassado do próprio Jesus. Jesus não é descendente da amada Raquel, mas da desprezada Lia. O Senhor mudou a vida dela. E agora, nós vemos na história de toda a linhagem que nós fomos alcançados pela graça de Deus na vida de uma mulher desprezada e mal amada. Deus pôde mudar a sorte de Lia. E da mesma forma, Ele muda a nossa sorte. Ele muda a nossa vida. Ele muda a forma como nós vemos as coisas. Nós podemos não mais ter a oportunidade de reconstruir os nossos laços com os nossos pais ou mãe. Alguns não conseguem porque o pai ou a mãe morreram.
Alguns não conseguem porque vivem longe. Alguns não conseguem porque o pai e a mãe são tão difíceis que ainda que você queira, não é possível. Mas você ganhou um novo laço de paternidade. Deus. Deus é o seu pai. E nele você consegue suprir todo o buraco existencial e afetivo que você não conseguiu com seus pais sanguíneos. Porque esse Deus te aceitou como você é. Esse Deus enviou o seu próprio único filho para morrer no seu lugar, mesmo você com todas as suas limitações. Ele te dá um referencial de paternidade. Nele você consegue perceber que realmente você é amado. E além disso, nele você consegue perceber que você pode amar o outro, porque ainda que dentro da sua casa você não teve um verdadeiro referencial de amor, nele você tem a tal forma que transborda. Então você pode ser um bom marido, uma boa mulher, e um bom pai e uma boa mãe, porque Deus te deu esse referencial. Pode ser que nós consigamos reatar os nossos laços quebrados com os nossos irmãos. Pode ser. Mas também pode ser que não. Pode ser que o nosso irmão não queira. Pode ser que o temperamento também dele seja tão difícil que seja inviável. Mas em Deus nós temos um grande irmão, Jesus, que se entregou também por nós na cruz do Calvário. E no lugar de como o nosso irmão jogar os nossos erros na nossa cara, cobrar as ajudas que ele deu para a gente no passado, ainda que você não tenha pedido por nenhuma delas. No contrário, Jesus deu o primeiro passo. Ele não te condena, ele se entregou por você. Ele não joga o seu erro na sua cara, ele pega o seu passado e lança no mar do esquecimento. Ele te dá um novo referencial de irmandade. Ele te dá uma nova perspectiva. Ainda que nós não consigamos mais reatar os laços com nossos amigos verdadeiros, Deus nos deu uma família de fé. Quando nós olhamos para o lado, em cada rostinho aqui, nós vemos irmãos e irmãs em Cristo que caminham a mesma estrada com a gente, que vai passar a eternidade conosco no reino dos céus, porque nós somos irmãos de um laço muito mais poderoso que o de sangue. Ainda que os temperamentos sejam difíceis, ainda que tenha aquele irmão que seja chato, falador, ainda que tenha aquele que seja introspectivo, aquele que seja um pouco mais grosseiro, nós somos filhos de um mesmo reino. E é esse, que mesmo que o temperamento não bata muito com o seu, que o dia que você gritar socorro, vai te dar a mão, porque ele faz parte da sua família espiritual. E essa família não tem nenhuma barreira. Porque aonde quer que você vá, ali estão irmãos e irmãos na fé. Não existe idioma, não existe barreira cultural, não existe nenhum tipo de empecilho, porque Deus nos fez pertencer a uma família eterna. E ainda que nós não consigamos resgatar o tempo perdido, nós temos um novo referencial de tempo. Pode ser que você não consiga mais se qualificar profissionalmente, porque você tem muitos filhos, ou você não tem mais a grana que você tinha no passado, ou você não tem mais o ímpeto de voltar a estudar, ou a oportunidade já foi embora. Pode ser que você não consiga mais cuidar da sua saúde como antes, e hoje você esteja vivendo doenças por não ter cuidado da sua saúde no passado. Existem coisas que não voltam mais atrás, mas a nossa vida não é determinada mais pelo nosso passado. A nossa vida é determinada pelo nosso futuro, para onde nós estamos indo. Nós não vivemos mais correndo atrás de um tempo perdido, nós corremos atrás de um tempo que existe, que se chama hoje, e Jesus Cristo nos deu esse tempo. E todos os dias que nós nos reconciliamos e nos aproximamos de Jesus, esse tempo é renovado. Não importa as barreiras que existam, não importa se o caminho realmente é estreito e difícil, nós vamos chegar até o final dele. Porque Jesus irresistivelmente nos chamou de volta. E não existe nenhum poder que te separe dele, nem mesmo o seu. Corra para o mais longe possível. Se esconda no buraco mais escuro. E ainda assim Jesus Cristo te acha lá. Foi isso que o salmista disse. Ainda que eu pegue as asas da alvorada e vá para os confins da terra, Deus já está lá. Ainda que eu ache o buraco mais escuro e me esconda, para Deus ali é como luz do meio-dia.
Não existe nenhum lugar que nós consigamos fugir que Deus não esteja. Não existe tempo perdido. Existe tempo oportuno. E Ele está em Jesus. Nós temos essa esperança, meus irmãos. Porque alguém decidiu pagar o preço em nosso lugar. E não foi um preço barato. A Escritura fala que nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. De várias formas. A Escritura fala que quando nós fazemos alguma coisa que é errado, nós pecamos. A Escritura fala que quando nós deixamos de fazer o que é certo, nós erramos. Tiago fala que aquele que sabe o que é o bem e não faz, esse comete pecado. A Escritura fala que o pecado já habita no nosso coração quando nós pensamos, quando nós maquinamos, nós somos pecadores. Mas a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, cada um de nós somos dignos da santa ira de Deus. Se dependemos das nossas forças, nós seremos lançados no inferno. Mas a Escritura disse que Jesus pagou o preço no nosso lugar. Por quê? Por que eu não posso pagar o preço no meu lugar? Porque eu continuo sendo pecador. Um criminoso pode pagar o preço por outro criminoso? Não, ele já é criminoso, ele já está condenado. Mas Jesus, sem pecado nenhum, sofreu no nosso lugar. Como Lia, a sua antepassada que foi desprezada, Jesus também foi desprezado. Lia foi desprezada pelo seu pai, pelo seu esposo e pela sua irmã. Jesus foi desprezado pelo seu povo. Jesus não foi aceito no meio dele. Quando, caminhando para um julgamento às escondidas, na calada da noite, nenhum dos apóstolos seguiram Jesus. Naquele dia, quando levantaram mentiras a respeito dele, nenhum se levantou para dizer, é mentira, todos correram, o único que foi lá foi Pedro, e o negou 3 vezes, olhando nos olhos dele. Quando caminhou até a cruz, ele apanhou sozinho. Quando pendurado no madeiro, ninguém estava ao redor dele, só João, de longe olhando. E como se não bastasse ser desprezado por todo o povo e por seus amigos, agora Jesus é desprezado pelo próprio Deus Pai. É por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, a ira de Deus, que era para vir sobre as minhas costas e as suas costas, estava sobre Jesus. Deus Pai aplicou e derramou toda a sua ira nas costas de Jesus e o desprezou naquele momento. E ali, completamente rejeitado e abandonado, ele morre. Mas ao 3º dia, ele ressuscita e ele vence a morte. E ele hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, por nossos pecados, por nossas falhas, por nossas limitações, e é por isso que a nossa vida não mais precisa viver num tom acinzentado e sem sentido, porque Jesus deu sentido a ela. Quando Jesus morre por nós na cruz do Calvário, o seu sangue derramado sobre as nossas cabeças nos lava completamente de todo o nosso passado, de todo o fatalismo que nós caminhávamos todos os dias, de todo o pessimismo que antes nos condenava, de todo o peso que nos fazia prostrar. Hoje, nos prostramos diante de Jesus, aquele que venceu a morte. E nele nós temos esperança. Ele não sofreu em vão. Jesus, ele não sofreu para que você aceitasse ou não. Jesus sofreu e ele te chamou poderosamente para ele. E hoje, não existe mais a possibilidade de continuar caminhando ou não vendo tudo cinza. Hoje, Jesus cura o seu daltonismo. Ele faz você enxergar com novos tons. Porque a sua palavra é verdadeira. É por isso que quando João tem a visão de novos céus e nova terra, Deus Pai diz a ele, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras
e fiéis. E é nela que nós nos baseamos todos os dias. Jesus nos cura de toda espécie de daltonismo. E agora nós conseguimos caminhar com Ele com um novo significado de vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos, ó Pai. Mas a sua palavra nos diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos trouxe da morte para a vida e não foi para que vivêssemos nos autoflagelando. Não foi para que nós vivêssemos tropeçando no nosso passado. Muitos de nós temos culpa, Pai, do nosso passado. Muitos de nós fomos os pais e mães que falhamos. Muitos de nós fomos os filhos rebeldes. Muitos de nós fomos os irmãos agressores. Muitos de nós fomos os amigos que abandonaram. Muitos de nós fomos aqueles que não aproveitou o tempo. Mas muitos de nós também somos aqueles que sofremos a ausência paterna, a ausência de um irmão, a perda de um amigo, a perda de uma oportunidade. E muitos de nós hoje, Pai, estamos cansados. Cansados porque nós não conseguimos ver esperança, porque olhamos ao redor e parece que está tudo fora do lugar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que o Senhor permanece no mesmo lugar para sempre. O seu trono é inabalável. O seu reino não tem fim, ó Pai. Não importa a crise que nós vivemos, o seu reino continua estável para todo sempre. Não importa a crise política que nós enfrentamos, o Senhor, como governador sobre todas as coisas, continua implacavelmente governando sobre todas as coisas. Por isso, ainda que sim as coisas ao nosso redor estejam fora do lugar, o nosso coração depositado diante da sua presença, ele está no lugar correto. Isso nos traz paz, nos traz segurança, cura os nossos vazios, os nossos traumas. Pai, nos dê a possibilidade de enxergarmos cores ao nosso redor. Nos dê a possibilidade, Senhor, de perceber, Pai, que o nosso coração anda assim doente, mas que essa não é uma sentença de morte, mas de vida, porque nós podemos entregá-lo a Ti e ser curados, Pai. Não existe cura em nenhum outro lugar que não na Sua presença. E não existe cura mais fácil, porque o preço já foi pago, ó Senhor. Por isso, inunda os nossos corações com essa certeza. Inunda os nossos corações com essa paz. De que em Ti somos aceitos. De que em Ti temos o verdadeiro Pai, o verdadeiro irmão. De que em Ti pertencemos a uma verdadeira família, de que em Ti não existe tempo perdido. Que nós, como Lia, possamos entregar todas as nossas vontades a Ti e dizer: dessa vez louvarei o Senhor. Abençoe-nos, Deus. Leve-nos para casa em paz. Abençoe as nossas vidas. Que nós possamos ser instrumentos de paz, de vida, de luz àqueles que sofrem perdidos. Que nós possamos levar essa mensagem de esperança àqueles que sofrem. E que em Ti possamos ser uma ferramenta de glorificação do Seu nome para todo sempre. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando alegria, nos dando convicção, nos dando novo significado, até o dia que atravessaremos os portais celestiais e estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém, amém e amém.
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.